Olá, seja bem-vindo ao canal. Pega teu chimarrão e vem conversar comigo. Hoje nós vamos falar sobre alguns sintomas da perimenopausa, tá? E é um bate-papo bem informal, tá? Mas muito construtivo, tá bom? Fica aqui comigo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a perimenopausa, né? Que é o assunto do meu canal, e falar de alguns sintomas, né? Que muitas vezes passam despercebidos, ou então está gritante dentro da gente e a gente às vezes não descobriu que estamos, né, na fase da perimenopausa, tá? Um deles que eu quero ressaltar aqui, então, é a libido, tá? É um tabu ainda conversar sobre isso, sabe? É bem complicado porque tem muitas pessoas que não absorvem bem esse conteúdo, né? Acham que é melhor não falar, vamos deixar quieto, mas é algo que realmente acontece, tá? Nessa fase da perimenopausa, né? Então, se você tinha uma vida ativa sexual antes, na perimenopausa diminui, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Qual o papel importante também do seu marido, né? De estar ali te apoiando nessa fase, né? Te dando um auxílio, porque nós precisamos disso. Por mais que a gente se ame em primeiro lugar, se cuide, né? A gente precisa ser bem cuidada, bem tratada. Isso é muito importante, né? Então, ter uma pessoa ali do lado que realmente nos entenda, é difícil eles entenderem realmente o que acontece com nós mulheres, porque é muito complexo, né? Nem mesmo nós, às vezes, entendemos 100%, imagina eles, né? Mas é importante que eles estudem sobre o assunto, que ali quando vocês estiverem no momento de vocês, mostre algum vídeo, alguma coisa, alguma reportagem, né? Que isso vá colocar ele dentro dessa situação, né? Vai interagir com ele isso. Então é muito importante, né, que isso ocorra, que isso aconteça, né? De você estar ali mostrar, né, para o seu esposo, para o seu marido, seu companheiro, enfim, né, os sintomas, as causas, porque às vezes você está surtando dentro de casa, você está com irritabilidade muito alta, ansiedade muito alta, e às vezes o seu esposo, seu companheiro ali, né, não entende, né? Aí você daqui a pouco tá sendo rotulada como a chata, né? Mas não é isso, gente. Os hormônios é algo muito sério, né? A gente pensa que isso não afeta tanto, mas, gente, afeta muito. Eu mesma não imaginava que os hormônios tinham tanto poder assim no corpo da gente, e eles têm, né? Pra deixar a gente tão mal. De muitas vezes você, de manhã, meu Deus, hoje vai ser o dia, eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, hoje vai ser o dia, né? Vários pensamentos, várias, né, ideias na cabeça. Aí você começa o dia, tudo cai por terra. Você está sem disposição, bateu um cansaço, um sono, uma procrastinação absurda, né? Aí você vai procrastinando as coisas, até os afazeres da casa. Gente, isso é super real, né? E não é porque você é preguiçosa, não é porque você não quer fazer, é porque realmente é a oscilação hormonal, a flutuação hormonal. E, gente, isso é muito importante a gente entender, sabe? Porque eu mesma no início pensava assim, poxa, mas o que que acontece? Por que que isso tá tão acentuado, né? E eu ficava até irritada daí com aquilo, né? Com aquela moleza, aquela coisa, aquele cansaço. Aí depois você vai vendo, vai se aprofundando um pouco mais no assunto e vai vendo que aquilo é um sintoma, né? E claro, você tem que se ajudar, né? Não quer dizer que você vai ficar daquele jeito e vai, não, é isso e pronto. Não, você tem que se ajudar, lógico. Mas se tiver um dia que você não esteja tão bem, que você tenha que se deitar, ficar deitado o dia inteiro, ficar descansando, cuidando de ti, fica, sabe? No outro dia vai ser melhor. E é assim, comigo eu tenho reparado isso, que tem dias que eu tô imprestável, simplesmente não gosto de fazer nada, não quero fazer nada, não tenho. A minha vontade é só ficar quietinha no meu canto, sem conversar com ninguém, assim, sabe?
enfim, fazendo as minhas coisinhas que eu gosto. E tá tudo bem. E eu já aprendi que isso é uma coisa minha, que é o meu jeito. Aí no outro dia não, no outro dia eu falo, converso com as pessoas, vou nos lugares e já converso e aquela disposição, aquela coisa. Aí tu pensa que tu até tá ficando bipolar, né? Se é que eu sou bipolar e não sei, mas não, gente, é tripolar, polipolar. Mas não, gente, é assim mesmo, tá? Flutuações hormonais. Depois de um certo tempo, mas isso durante anos, né, acontece, mas depois de um certo tempo isso passa, tá? Ele se estabiliza, mas nessa fase é assim mesmo, né? Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse sintoma, tá? Que acontece. Então, o libido é um tabu ainda para ser falado, né? Então, por isso que é importante você ir no ginecologista, né? Você ir até o médico ou a ginecologista, enfim, alguém especializado e falar sobre isso, né? Às vezes tem algumas alternativas aí nesse meio, né, que você pode estar fazendo para isso melhorar, porque a gente sabe que a vida sexual também é importante, não é o mais importante, mas é importante, né? E o outro sintoma também é a ansiedade, tá, gente? A ansiedade é algo muito complexo, é muito difícil. Eu já tive crise de pânico há muitos anos atrás, há uns 13 anos atrás, mais ou menos, onde eu tomo a sertralina, né? Já faz mais ou menos esse tempo, né? Uns 13 anos. Então, com a sertralina, isso eu não tive mais síndrome do pânico, não tive mais nada, não tive mais palpitações, aqueles sintomas todos, né, do pico ali da ansiedade, quando dá um acúmulo ali, né, de tudo. Graças a Deus não tive mais com a sertralina, pra mim é um santo remédio, se eu precisar tomar até o final da minha vida eu vou tomar, porque tem dado certo pra mim, e isso é que é importante, né? Então é outra coisa que há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu pensava assim, poxa, mas eu vou ter que tomar esse remédio sempre, tô dependente. Mas se eu tiver que ficar dependente dele e ele fizer efeito em mim, né, fizer o resultado que eu preciso, ok, beleza, não tem problema, né? Vou morrer tomando a sertralina e tá tudo bem. Então, assim, eu já tenho o histórico, né, da questão da ansiedade. Aí chegou nessa fase, né, da perimenopausa, como fica? Pior, né, gente? Pior. Claro que fica pior. Só que é uma ansiedade diferente, isso eu tenho notado também. A ansiedade que eu tinha lá atrás, no sentido de, tirando fora pré-menopausa e esses sintomas, antes quando eu era mais nova, tipo 30 e pouquinhos anos, que eu já tinha ansiedade, é diferente. Hoje eu sinto que é diferente. Por isso que é importante a gente se conhecer, né? Então, assim, a ansiedade de agora é assim, ó. Tu tá bem num dia, no outro dia tu tem insônia de noite. Aí vem aqueles pensamentos e começa e tu pensa já lá na frente coisas assim que, gente, não tem nada a ver, sabe? Aí tu já pensa que tu tá ficando louca. É tudo uma mistura, assim, olha, que, olha, é um mix, assim, de sentimentos. A ansiedade às vezes tá ok, tem dias que tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Aí chega no outro dia, te ataca uma ansiedade de uma maneira, não é aquela ansiedade de palpitação, de síndrome do pânico, não, é outro tipo de ansiedade. É aquela ansiedade, assim, agoniante, sabe? Te dá uma agonia, assim, por dentro, uma angústia, uma coisa, parece que tu tem que... Aí eu não sei, é algo que nem eu sei explicar direito, sabe? Então tem dias que tu não tem praticamente ansiedade. Tu tá bem tranquila, tu não tá comendo muito, tá tudo bem. No outro dia tu quer comer até os rebocos da parede. É complicado, gente. E daí por isso eu trago pra mim muitas coisas que tá fazendo sentido, né? Colorir, né? Coisa que parece tão infantil, gente, mas pra mim fez sentido e tá fazendo sentido, sabe? Eu tô com outros projetos também, né, que depois eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. Mas então é muita coisa assim. Então tu tem que ir trazendo, tu tem que se reinventar. Essa é a palavra. Tu tem que acabar se reinventando pra diminuir os teus sintomas, pra te sentir melhor, né? E hoje em dia o celular é muito aliado nessa questão da ansiedade, porque a gente fica muito ali na frente da telinha, né? E isso aumenta a ansiedade nossa. Então nós temos que procurar coisas que não sejam, né, que não sejam ali no celular. Claro que a gente precisa do celular, lógico, né? Tem pessoas que trabalham com celular, eu trabalho com celular, né? Mas eu quero dizer assim, buscar coisas, momentos no dia a dia da gente que a gente saia um pouco ali da tela e faça coisas manuais, né? Então, trabalhos manuais,
né? Escrever, colorir, isso é muito válido, né? Eu achava no início isso coisa infantil. Eu pensava, meu Deus do céu, mas eu com 42 anos vou começar a pintar agora. Daí eu relembrei o passado, né, de quando eu ia na escola e pintava, fazia desenhos lindos que eu amava colorir e desenhar. Aí eu pensei assim, tá, mas por que não? Por que não? Né? Se faz sentido pra mim, se tá sendo legal pra mim, por que não? Né? Então, são muitos tabus ali, às vezes, que a gente leva pra gente, né? Mas no final a gente tem que quebrar esses tabus e fazer o que realmente importa, o que realmente faz sentido, o que realmente está funcionando para nós nessa fase, né? Então é uma fase de reinventar, de se reinventar, né? Eu trouxe 2 sintomas aí para vocês, falei um pouquinho de cada um, né? Um bate-papo informal da vida real, né? Então se para você isso faz sentido, se você também está passando por essa fase, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, isso ajuda para mim a entregar mais, né, os conteúdos e eu trazer mais vídeos legais para vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Tchau.